Eu fui provocado pelo Vinícius essa semana sobre o livro de Eclesiastes. Começou a estudar o livro de Eclesiastes e me mandou uma mensagem e nós conversamos sobre a literatura de sabedoria, é como é chamada o livro de Eclesiastes. E no correr do ano eu devo pregar algumas vezes em Eclesiastes. Capítulo 1, versos de 1 a 9. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz seu giro, para o norte, volve-se e revolve-se. Na sua correria, na sua carreira, e retoma os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. É o lugar para onde caem os rios, para lá se tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, há novo debaixo do sol. Inquieto, atribui-se a Salomão esse texto. E provavelmente Salomão tinha uns 65 anos quando produziu o texto. Acredita-se que ele já estivesse entrando na velhice. Para aquela época, 65 anos hoje, as pessoas estão novas. Mas, para aquela época, 65 anos era uma velhice significativa. E ele estava entrando na velhice. Ele que foi um homem inteligente, um homem culto, um homem bonito, um grande líder, estava entrando no momento da vida e começou a pensar mais sobre a vida. Só que o Apocalipse, ele faz uma pergunta: qual é o sentido da vida? O tempo todo, você vai ler o Apocalipse todo, você vai ver lá no final, lembra o teu Criador, do dia da tua mocidade, ele apontando para Deus. Mas o giro que o Eclesiastes faz é um giro perguntando sobre o sentido da vida, o sentido de tudo. O Eclesiastes significa sabedoria, e quem fala é o pregador, assim que ele se intitula, é o pregador. Eclesiastes é um livro cru. Ele não agrada a todo mundo. Para falar a verdade, tem pastor que não prega no Eclesiastes, porque o livro não agrada a todo mundo, porque às vezes a gente tem a impressão até de que ele está sendo tão realista que ele parece pessimista. Sabe quando uma pessoa é realista demais, que ela termina parecendo pessimista de tão realista que ela é? Assim é o livro. As linhas falam sobre a brevidade da vida e fala sobre a inutilidade. Quando ele fala em vaidade, não tem nada a ver com batom, com estética. Vaidade, que ele diz, ele dá a ideia de que é uma coisa como se vaidade falasse de uma coisa oca, uma coisa sem sentido. A ideia de vaidade é uma coisa que é destituída de sentido e de propósito. A pergunta do sábio é: para que essa vida afadigada debaixo do sol? Eu acho que a gente deveria, pelo menos uma vez por semana, parar diante do Eclesiastes e receber essa pergunta de frente.
Para que essa vida de tanto corre-corre debaixo do sol? Dias vêm, dias vão, e a vida continua a mesma, uma lágrima aqui, um sorriso ali. O que a gente espera? O pregador diz: geração vai, geração vem, e as gerações passam. Esse era o drama do hebreu. O hebreu tinha medo de ser esquecido. Quantos aqui lembram do nome do seu tataravô? Levanta a mão, por favor. Quantos aqui alto? Levanta alto a mão. Só o pastor que lembra? Só. Nós estamos com a igreja cheia. Só uma pessoa lembra do nome do tataravô. Sabe por quê? Porque geração vai, geração vem, e elas passam. Quando a gente estuda a Grécia, a gente sabe que o grande valor e o grande desejo do grego, quer ele fosse troiano ou não, o grande desejo daquele núcleo de Esparta, aquele núcleo de Grécia, aquele núcleo de Troia, Atenas, o grande desejo deles era não ser esquecido, quer pela filosofia, quer pelos seus marcos históricos. Mas o pregador diz para a gente, o proveito, verso 3, que proveito tem um homem debaixo do sol? Uma mulher vai ao gabinete do pastor e diz assim, eu estou pensando em me divorciar. Em algum momento, aquela conversa que era divórcio, tem um desdobramento um pouco surpreendente, porque ela dá pista de suicídio. E o pastor olha para ela e fala para ela assim, mas você é uma mulher bonita, interessante, com dinheiro, com um marido que te ama, com um marido que é legal, e com um marido com a situação financeira boa, uma ótima aparência. Eu esperava isso de qualquer um, mas eu não esperava isso de você. Aí ela fala assim, a minha vida é sem sentido. Eu não quero acordar com 70 anos, olhar para trás e ver que a minha vida escorreu entre os dedos. Eu não quero acordar de manhã e ver que não valeu a pena. É muita luta, para eu ter isso tudo que eu tenho, é muita luta. Eu vivo muitas angústias, eu vivo muitas coisas, eu realmente não tenho propósito na vida. E essa é a angústia de muita gente. Porque a vida segue uma lógica. O pregador, ele faz um desenho dessa lógica. Ele fala sobre o sol que se põe. É claro que esse pregador não sabe que não é o sol que gira em torno da terra, porque ele não tem esse conhecimento na época. Ele tem a ideia de que o sol vai, o sol se põe. Na verdade, não é o sol está parado, quem está se mexendo é a gente, é a terra. É tudo uma questão de referencial. Mas ele está falando dos ciclos. Quando ele tenta falar do sol, por maior que seja o desconhecimento científico que ele tem, e não é porque a Bíblia que não há desconhecimento científico, e por maiores que seja o seu desconhecimento científico, ele se angustia, querendo dizer que isso é um ciclo, como o giro do sol, como o giro do ciclo da água, como é o giro do vento que faz a curva, sai do sul, vai até o norte, faz seu giro e volta. E a gente revisita o Eclesiastes entendendo que a nossa vida também está de alguma maneira presa a esse giro o tempo todo. E a gente vai envelhecendo, vai trabalhando mais, comprando, se endividando, trabalhando,
se endividando e comprando, e a gente volta para casa, come, dorme, sempre nesse giro. E a grande questão que visita o Eclesiastes é a necessidade de transcender. Transcender é a primeira palavra. É crer que existe algo para além dos ciclos dessa vida. É crer que existe algo para além do sol que se põe, do ciclo da água que vira nuvem, que cai nos rios, que evapora, que vira nuvem e cai no rio. Existe algo a mais, que existe algo que está para além dessa coisa que nasce sem cabelo, sem dente, pequenininha, e não consegue parar em pé, e depois termina sem dente, sem cabelo e também sem conseguir parar em pé. A vida é essa fatalidade. E se encontrar com isso foi doloroso para Salomão. Nós só conseguimos lidar com isso com a primeira palavra, que é transcendência. A transcendência tem a ver com crer que existe algo para além dos ciclos, para além do natural. Transcender é crer que existe algo espiritual. Para essa fala eu carrego para os novos membros, essa fala eu carrego para a Duda, essa fala eu carrego para o Vinícius, fatalmente carregaria para a Duda se ela estivesse aqui agora também, para dizer que nós temos que viver uma vida que abrace a transcendência. Deus é espírito e nós somos espírito também. Mas espera aí, pastor. Sim, nós somos espírito. Nós somos espíritos vivendo uma experiência de encarnação. Mas a nossa essência é espírito. Nós somos espírito. Nós estamos vivendo uma experiência humana, mas na essência nós somos espírito. E por ser espírito, eu não posso viver e me mover como se só a matéria existisse. Eu preciso de transcendência. Eu preciso de crer que existe algo sobrenatural. E se eu creio que existe algo sobrenatural, eu preciso viver como se isso existisse. A prova de que às vezes você esquece que existe algo sobrenatural são as suas orações. As suas orações não falam do mundo sobrenatural. Você está no momento sobrenatural, falando com Deus, falando com um ser que é sobrenatural, um ser que é espírito, mas você só fala das coisas materiais. Visita as suas orações. Visita os seus sonhos. As suas orações provam isso, os seus problemas provam isso, seus problemas estão na ordem material. E a palavra para a gente é transcender. Eu tenho espírito, e quem está preso ao que é material não vai ver sentido na vida. Quem está agarrado no que é material não vai ver sentido na vida. Eu preciso falar com Deus, eu preciso ouvir Deus, para que a minha vida tenha sentido. A pergunta, a visita do pregador, a visita ao texto do Eclesiastes é: a minha vida faz sentido? Qual é o propósito? Qual é o sentido da minha vida? E o sentido da minha vida, eu preciso ter uma vivência mais transcendente, eu preciso falar com Deus, eu preciso ouvir a Deus. Isso é transcendência, isso é sair do lugar, isso é sair do que é material. A segunda palavra é crescimento. Se nós colocarmos um gato pequeno, de dias, diante de um pires com leite e de uma caixa de terra, e colocarmos um bebê do lado dele, diante do pires com leite e da caixa de terra, quem vai saber o que é para fazer? O gato ou o bebê? O gato.
o bebê não vai saber o que é para fazer. Provavelmente ele vai comer a terra. E concordam comigo? Porque a gente é dotado de uma coisa chamada consciência. E a gente recebe essa consciência, mas essa consciência, ela vai crescendo. A falta do crescimento faz com que a vida fique sem sentido debaixo do sol. Há um texto que ilustra muito bem isso, e eu vou fazer um trabalho com os adolescentes sobre esse texto, que é Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11. Se puder projetar ali, 1 Coríntios 13:11. Eu vou fazer um trabalho com os adolescentes sobre esse texto. E o texto diz: quando eu era menino, eu falava com menino. Quando eu era menino, eu falava com menino. Eu sentia como menino e eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. O problema de não crescer é não amadurecer. O problema da falta do crescimento da consciência faz com que haja pessoas absolutamente infantilizadas nas emoções. A gente atende, eu canso de atender gente. Eu canso de atender no gabinete pessoas. No gabinete não, que eu raramente atendo no gabinete. Eu vou à casa das pessoas ou me encontro em restaurantes. Mas eu canso de atender pessoas que mostram que estão na relação onde um dos dois não cresceu. Infelizmente sempre é o homem, né? Quase sempre é o homem que não cresceu. Quase sempre é um homem que não cresceu. Infelizmente. Mas eu também tenho encontrado em casamentos mulheres que não cresceram. Que a consciência não cresceu, e é muito difícil lidar com essa gente, porque essa gente que não cresceu, ela não cresceu na fala, não cresceu no pensamento e não cresceu nos sentimentos, e lidar com gente que não cresceu dá insegurança. Primeiro que é cansativo, lidar com um homem que não cresceu na consciência é absolutamente cansativo, e não há nada mais sem propósito do que não ter crescido na emoção, não ter crescido na espiritualidade, não ter crescido na fé. Melhor é que você não tivesse crescido na estatura, porque você cresceu na estatura, mas não cresceu aqui dentro. Aí você vai dizer assim para mim: pastor, eu cresci à força, eu tive tanto problema nessa vida, que eu cresci a fórceps, eu fui obrigado a crescer. E eu vou dizer para você que não. Você deve ter visto o Rodrigo Santoro cantar de uma metáfora. A metáfora é a metáfora da fruta bicada. Você sabe o que acontece quando uma fruta é bicada, estando verde, por um pássaro? Você talvez dissesse: ela apodrece. Não, ela não apodrece. A fruta verde, quando é bicada por um pássaro, ela amadurece. Amadurece por fora e mantém-se verde por dentro. Quando uma criança é exposta a algum tipo de dor intensa, violência ou algum tipo de sofrimento, ela cresce por fora, mas fica verde por dentro. Se o primeiro desafio para que a vida faça sentido, se o primeiro desafio é transcender, o segundo desafio é o quê? Crescer. Crescer. Às vezes as pessoas ficam responsáveis por fora, ficam até sérias, mas são absolutamente crianças por dentro. Ser cristão é entender que experimentamos a salvação não quando a gente morrer, mas a gente experimenta a salvação quando a gente cresce ao lado de Deus. Quando a gente cresce no conhecimento
e na graça de Deus. Então eu te pergunto, que adulto você se tornou? Que adulto você se tornou? As pessoas não têm que olhar para você e perceber que você melhorou porque você conseguiu coisas, porque você conseguiu carro, porque você conseguiu casa própria. As pessoas têm que olhar para você e entender que você cresceu porque você se tornou uma pessoa maior, uma pessoa melhor. Isso tem a ver com seus valores, isso tem a ver com crescimento. Está na alma. Olhos com rugas, olhar mais sério, olhar com dor, não mostram crescimento. Pode mostrar envelhecimento, mas não mostra crescimento. Transcender, crescer. Transcender, o primeiro. E o segundo, crescer. E o terceiro, construir. Vamos lá? Transcender, crescer, construir. Para que a minha vida tenha sentido, eu preciso construir. Construir tem a ver com trabalhar. Porque o trabalho ele foi muito mal interpretado pela gente, porque a gente tem o texto bíblico, com o suor do teu rosto trabalharás. Dá uma intenção de maldição que não é. A grande tarefa do trabalho dado para o homem foi a expansão do Éden. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, não saiu da minha cabeça não, tá? Sabe que eu achei estranho, interessante isso, a expansão do Éden? Porque dá a ideia de que o pecado resolveu todo o povoamento da terra. Pecou, espalhou o mundo, porque se ele tivesse ficado no Éden, ficaria aquela coisa meio familiar entre eles, e não teria esse mundão de meu Deus. Então o pecado fez o mundo. Não é isso. O grande projeto do Éden é a expansão do Éden. É o Éden povoando a terra inteira. É o crescimento do Éden. Porque Deus não fez o universo para Adão e para Eva. Está me acompanhando? Se a gente falou sobre transcender, sobre crescer, a gente está falando agora sobre construir na perspectiva de trabalhar, de expandir o Éden, de fazer algo, tem a ver com a expansão do reino de Deus, tem a ver com plantar beleza, tem a ver com ser colaborador de Deus, porque somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3,9, tem a ver com plantar coisas, tem a ver com a tarefa de gerar beleza no seu lar, na sua profissão, na sua igreja, no seu quadrado. Assim era com José. José florescia, porque José trabalhava, e ele trabalhava para a expansão do Éden, e ele trabalhava para florescer, e tudo quando José botava a mão, prosperava. Porque a nossa vida tem a ver com transcender, crescer e construir. Tem a ver com trabalhar. Nós, se queremos saber sobre o sentido da vida, nós temos que nos perguntar qual é o seu projeto de vida. Qual é o teu projeto de vida? Se eu te passasse o microfone agora, qual é o seu projeto de vida? E perguntar isso para ele, né? Para um cara. E o cara respondeu: o meu projeto de vida é dar uma vida confortável para minha família, e quando eu partir a família ter segurança e uma vida confortável. Pelo amor de Deus, isso é muito pouco. Isso é muito medíocre. Deus nos deu talento para interferir no caos. Deus nos deu talento para interferir no caos. Ter talento tem a ver com sentido. Sentido das coisas que eu trouxe comigo, que Deus me presenteou. Você consegue conversar com pessoas e ter uma escuta ativa, você consegue se colocar no lugar da pessoa, então você serve, você tem talento para isso. Você tem talento de liderança, você tem talento para aquilo, você tem talento para aquilo. Então, irmãos, Deus nos deu talentos,
para interferir no caos. A parte do talento tem a ver com sentido, e a parte de interferir no caos tem a ver com propósito. Eu preciso sair daqui nessa noite com a resposta: qual é o sentido da minha vida? Quais foram os talentos que eu recebi de Deus? Quais foram as ajudas que eu recebi de Deus, as habilidades que eu recebi de Deus? Isso é o sentido da minha vida. E como eu aplico isso? Como eu aplico o meu talento, é o meu propósito. Porque o pregador do Eclesiastes, ele entende muito bem que a vida dele talvez tenha passado sem sentido. E falamos aqui de Salomão. É preciso eu entender que o meu talento que Deus me deu é o meu sentido, e a aplicação do meu talento é o meu propósito. Vocação é a maneira como Deus se expressa através de mim. O que é a vocação? Vocação é a maneira como Deus se expressa através de mim. O que é a vocação? Vocação é a maneira através de mim. Através do meu, Deus, ele se expressa através do meu sentido, dando resposta ao meu propósito. Essa igreja já teve muita dificuldade. Eu não canso de lembrar, de olhar para as paredes e lembrar daquele ventilador torto, pequeno, branco, virado. Mas apareceu uma pessoa que nos ajudou tanto, mas tanto. Ela nos ajudou tanto. O nome dela era Líbia. No dia do enterro dela, havia vários pastores lá. Chegou a minha vez de falar. E eu falei sobre Dorcas. Vocês lembram quando Dorcas morre, o que acontece? As mulheres vêm chorando. Fazendo o quê? O que as mulheres vêm até Paulo, vêm chorando e fazendo o quê? Elas mostravam os tecidos que Dorcas havia pintado. Elas choravam e mostravam os tecidos, e elas falaram para Paulo: olha o que ela fazia por nós. Então, quando começa o trabalho aqui da segunda-feira, é absolutamente coerente com o que a gente está falando aqui, com o sentido, com o propósito. A gente fala desse binômio ligado ao talento e à finalidade do talento, por isso que faz sentido para você. Vó, como é estar apaixonado? Eu não sei como é estar apaixonado, não sei te explicar. Mas eu sei uma coisa: você não está apaixonado. Porque quando a gente está apaixonado, a gente sabe. E quando a gente está apaixonado, as pessoas tendem a saber também. A gente sabe quando bota os olhos na vida de alguém que elegeu propósitos para a vida. Porque é como se estivéssemos apaixonados. Existe uma insatisfação muito grande na relação do trabalho, especialmente no trabalho secular. Isso também acontece no trabalho da igreja. Há uma relação com a insatisfação diante do trabalho da igreja. Há uma insatisfação boa, que é aquela de querer mais e de fazer mais.
Mas há uma insatisfação que vem do inferno. É aquela que me impede de fazer o que eu deveria fazer, me impede de exercer o meu sentido e transformar o meu sentido em propósito, por conta de uma coisa chamada convivência. Se nós falamos de transcendência como primeiro desafio, para que a gente responda a essa falta de sentido, de propósito, a segunda palavra seria crescimento. Transcendência, crescimento, construção e convivência. O grande problema da questão da convivência é quando a gente não está cumprindo o nosso trabalho, nosso propósito, a gente vive uma frustração. Quando a gente não está cumprindo, quando a gente não se conecta com Deus ou com as pessoas, a gente vive um déficit muito grande. As nossas diferenças não podem nos distanciar, as nossas diferenças elas deveriam nos distinguir, mas tem muita gente que deixa de trabalhar, que parou de trabalhar porque tem diferença com o outro. E a nossa diferença jamais deveria nos distanciar do trabalho. A nosso problema de convivência faz com que a gente inviabilize nossos propósitos. Eu tenho conversado isso muito particularmente com os líderes, que o problema da convivência pode criar um grande obstáculo na execução dos propósitos. Sem propósito, nós vamos adoecer. Porque nós somos chamados para fazer coisas. E se a convivência não deixar eu fazer coisas, porque eu não consigo fazer coisas, eu vou adoecer. Ela liga para o pastor, 11 horas da noite, e fala assim: pastor, me dá feliz aniversário, que eu queria dormir com alguém me dizendo feliz aniversário. Minha filha, ninguém da tua família me ligou. Não, eu não falo com a minha mãe. Eu não falo com meu pai, eu não falo com meus irmãos. Feliz aniversário, né? A nossa convivência não pode atrapalhar os nossos propósitos. A nossa convivência não pode distanciar a gente da família. A nossa incapacidade de conviver não pode afastar a gente da família. As bandeiras que a gente levanta não pode afastar a gente da família, não pode afastar a gente da igreja. Como que uma bandeira política pode afastar alguém da família? Como que uma bandeira política pode afastar alguém da igreja? Isso é muito grave, isso é muito adoecido, isso é muito adoecedor. O propósito tem a ver com a execução do sentido. Propósito tem a ver com a execução do sentido. Sentido tem a ver com habilidade, com vocação, com dom, com algo que é em mim, sentido. Propósito tem a ver como eu usarei esse sentido. Eu quero saber se o conceito ficou consolidado na cabeça de vocês. Para levar para casa. A minha vida tem que ser além do meu aniversário, dos aniversários que eu vou atravessar. A minha vida tem que ser além da faculdade que eu fiz, dos filhos que eu pari. A minha vida tem que ser mais do que das viagens que eu executei, mais do que dos empregos que eu passei. Deus tem propósito para a minha existência. Deus tem propósito para a minha existência. Quando o pregador do Eclesiastes olha para a vida, ele encontra uma vida sem propósito. E eu desejo nessa noite que você olhe para a sua vida e você encontre a sua vida com propósito.
Que você encontre sentido, que você saiba, eu nasci para fazer isso, eu sei fazer isso, eu dou conta de fazer isso, Deus tem me ajudado a fazer isso, Deus tem me dado o dom de fazer isso. Eu desejo sinceramente que você exerça isso no seu propósito. Deus tem que falar no teu ouvido que a tua vida pode ser simples, mas não precisa ser medíocre. Deus tem que falar no teu ouvido, no meu ouvido, que a minha vida pode ser simples, mas ela não precisa ser medíocre. É possível olhar para além dos ciclos apresentados no Eclesiastes, do sol, o ciclo da água, o ciclo do vento. É possível ir para além disso. A minha vida pode ter um sentido maior, um sentido mais nobre. Deus quer dar nobreza aos nossos dias. Abrace uma causa, abrace um trabalho da igreja, abrace uma tarefa, abrace algo para fazer. A sua vida tem que ter mais sentido, a sua vida tem que ter mais propósito. Abrace alguma coisa para fazer, mas cuidado, né? Para não abraçar a causa errada e brigar quando abraçar suas causas. Pior quando a gente se abraça com a causa errada e briga quando a gente abraça as causas. Isso é Satanás cirandando. Não abrace causas erradas, mas abrace sua causa. Sabe quem eu lembro? De Jonas. Jonas abraçou uma causa. Os ninivitas eram maus. Os ninivitas eram tão ruins, mas tão ruins, que Jonas abraçou uma causa. Eu não quero ver esses caras, eu quero que esses caras acabem, eu quero que o nome desses caras seja minado da face da terra. Ele abraçou essa causa e ele lutou por essa causa, só que ele abraçou a causa errada. Não interessa que você tenha explicações para abraçar a sua causa, se você estiver abraçando uma causa errada. Ele foi consumido pelas suas convicções. Eu acho que isso é um trecho importante do sermão. A gente não pode ser consumido pelas nossas convicções. As nossas convicções têm que fazer a gente construir propósitos, mas as nossas convicções não podem nos consumir, nos destruir. Eu tenho tanta convicção que eu sou consumido pela minha convicção. Se você quer uma vida que vale a pena, viva na dimensão do que é eterno. Viva na dimensão do que é sagrado. Viva na dimensão do que é eterno, do que é sagrado. As suas orações têm que ter temas voltados para a relação espiritual com Deus, para a sua relação com Deus. As suas orações não podem ser só para ter, conseguir pagar, ter, curar. A sua oração tem que ter outros temas. Você foi plantado aí por algum motivo. Existem flores que são plantadas no asfalto e elas vencem o asfalto, porque é preciso florescer aonde a gente foi plantado. Eu preciso transformar os meus sentidos e propósitos. Deus não te deu essas habilidades para você guardar, para usufruir com a sua família. Deus te deu essas habilidades para que você transformasse essas habilidades em propósitos, para que a sua vida não seja uma vida medíocre. Jesus é a nossa maior causa. O Evangelho é a nossa maior causa. A cruz é a nossa maior causa. Por ela eu me dedico. A cruz é a minha maior causa. O Evangelho tem que ser a minha maior causa. E eu hei de aprender a transformar sentido em propósito. Quando você estava entre ser demitida do colégio
foi para um outro lugar que não preencheu o seu coração. Você olhou para si e falou assim: eu quero transformar essas habilidades que Deus me deu em propósito. E se eu conseguir fazer isso, eu vou servir a Deus na igreja. Você lembra desse dia? Você lembra desse dia? Eu lembro também. Eu lembro também. E a tua vida virou de cabeça para baixo. Porque quando a gente quer procurar Deus, Ele vai ao nosso encontro. Porque é Ele que botou o germe dentro de nós da procura. É o próprio Deus. É Ele quem vai ajudar eu transformar sentido em propósito. É Deus. Deus há de me ajudar. Que lá em Brasília seja assim. Lá em Brasília seja assim. Que você consiga, na sua nova casa, transformar sentido em propósito. Tua vida estava de cabeça para baixo. Não basta acertar a música, é preciso cantá-la para que os outros ouçam. Parar de apontar, senão daqui a pouco. Tanta gente que eu conheço com história aqui, tanta gente. Minha vontade era te apontar, te dizer, te falar. Daqui a pouco eu falei: ele está profeta, hoje ele está de profeta. Para não correr o risco, sou presbiteriano, viu? Sou presbiteriano, de pai, de mãe e de avô. A minha vontade era apontar para você e te dizer da tua necessidade de transformar sentido em propósito. Não dá para sair daqui, depois do culto que nós vivemos hoje, da mesma maneira. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor venha nos dirigir. Que seja o Senhor a nos dirigir para a gente acertar em transformar sentido em propósito, para que a nossa vida não seja uma vidinha medíocre, para que a nossa vida seja mais nobre do que é.